Bom dia, paz. Hoje é 10 de agosto de 2020, segunda-feira, está começando o Despertando com a Palavra. Conhecendo o caminho a seguir. Conhecendo o caminho a seguir. Como é difícil e complicado estarmos na nossa vida e não sabermos qual rumo a seguir, que orientação buscar, onde buscar. Como viver a certas circunstâncias diante de tantas adversidades. Como é complicado a gente olhar e não ver perspectiva, não saber e desconhecer o caminho a seguir. Como é difícil. Mas a palavra de Deus, ela vem e nos traz um acalanto, uma novidade, uma esperança para nossas vidas. Ela nos diz em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Oramos por muitas coisas, não é? Nós oramos por coisas que desejamos, por proteção, por segurança, pela família, por misericórdia no nosso dia a dia, força em tempos de sofrimento. Oramos frequentemente por orientação. Precisamos saber a vontade de Deus sobre a decisão importante, a solução de um problema, o trato com pessoas e com a adversidade. Queremos saber a vontade de Deus porque nela há segurança. Quando vivemos alheios à vontade de Deus, nos sentimos desprotegidos. Nos sentimos sem rumo. É como que se tivesse meio que à deriva em um barco. Que vem uma tempestade e você não sabe qual direção, qual rumo tomar. Por isso que sempre é necessário a gente buscar essa orientação para conhecermos, para sabermos qual caminho tomar. Não só no caminhar na estrada, mas sim nas decisões dos nossos dia a dia, diante de certas circunstâncias. A gente precisa. Como nos dias de hoje as pessoas estão tão aflitas, tão desesperadas, que a maioria fala a mesma coisa. Eu não sei que caminho, qual rumo tomar. Todos nós desejamos viver no centro da vontade de Deus. A gente precisa desejar isso. É por isso que não devemos seguir uma carreira, mudar de endereço, fazer planos, fazer uma compra, investir em algo, sem antes saber a vontade de Deus para nossas vidas, sem antes receber do Senhor a confirmação. Veja, o profeta Isaías veio com a notícia. Aqui, o Salmo, depois quem puder ler todo o capítulo para vocês entenderem. É o capítulo do ai da nação obstinada. O Senhor começa a dizer: ai dos que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação. Aí lá no versículo 21 é que ele vem: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, pode seguir. Como é bom, como é gostoso e importante a gente poder ouvir essa voz. Quando nós não ouvimos essa voz, há embaraço, há confusão. O meio de descobrir é pedir regularmente a Deus que nos deixe claro e então suplicar a Ele que nos guie. Deus nos responde todas as vezes que clamamos a Ele e Ele nos dá paz segundo o propósito dEle para a nossa vida, para a minha, para a sua vida. Não vamos andar como meninos, como a palavra de Deus diz,
sendo levados por qualquer vento de doutrina, ou sendo levados diante das situações para um lado, para o outro, sem saber o rumo a seguir. Às vezes pessoas de uma certa idade nunca sabem, fica às vezes tão desesperado em meio a certas situações, porque nós precisamos pedir socorro, o socorro útil, que é o socorro que vem de Deus. Como é maravilhoso sentir a paz que vem da certeza de estarmos no caminho de Deus, de estarmos no caminho certo. Daí a necessidade de conhecermos o caminho a seguir. Podemos confiar que, aconteça o que acontecer, não precisamos nos preocupar, porque estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Não é raro a gente deixar de ouvir a voz de Deus para ir atrás de outras vozes. Por medo, por cansaço, por achar que o caminho da voz de Deus indicado a seguirmos, ele é muito difícil, muito complicado. Em vez disso, às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus e ouvimos as vozes de quem está ao nosso lado, ecoando na nossa mente. Ouvimos nossas preocupações, questões internas, a opressão, os sentimentos negativos, sentimentos de menos-valia. Estamos com pressa demais, portanto avançamos pelo caminho e esperamos que tudo se resolva. Não está indo muito bem, o começo não está indo bom, mas vamos seguir, porque isso vai mudar. E às vezes a gente precisa dar uma pausa para a gente ouvir a voz de Deus, arrumar as coisas para poder seguir o caminho certo. Isaías aqui pronunciou essa promessa sobre a orientação de Deus enquanto descrevia as pessoas se voltando novamente para Deus. Ele tinha acabado de profetizar sobre a compaixão divina em esperar que elas ordenassem suas prioridades. Uma vez estabelecidas nossas prioridades e estas estando corretas e atraído nosso coração para a direção certa, a voz de Deus certamente nos guiará. Quando nós clamamos ao Senhor e esperamos nele, quando nós rejeitarmos essas mensagens de opressão, quando rejeitarmos confiar nos perversos, naqueles que pecam, naqueles que não têm nada a nos acrescentar, e entregarmos confiantemente, completamente a Deus, nós certamente vamos ouvir a voz dele e ele vai nos guiar para o caminho certo. Ao buscar orientação, procure ouvir a voz de Deus. Diante de uma necessidade, procure ouvir a voz de Deus. Diante de uma angústia, procure ouvir a voz de Deus. Antes de uma compra, procure ouvir a voz de Deus. Fale, clame a Ele, busque, peça orientação, mas sinta uma pausa, um descansar, uma paz para ouvir a voz de Deus. Ele vai escutar você. Reserve alguns momentos para esperar nele e dar-lhe tempo para que ele possa responder. E aí sim você seguirá em paz no caminho certo, ouvindo a voz: pode continuar, meu filho, pode continuar, minha filha. Esse é o caminho que eu escolhi para você. Amém? Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigada, meu Deus, obrigada pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos guia. Mas, Pai, em nome de Jesus, que eu tenha foco e que eu aprimore minha escuta somente para ouvir a voz que vem de Ti. Que eu não me confunda, nem paralise, nem me desvie do caminho e busque outros caminhos, ouvindo as vozes circunvizinhas, ouvindo os meus sentimentos, da quais muitas das vezes são enganosos.
Ó Pai, em nome de Jesus, faz-me conhecer o caminho a seguir, ouvindo a Tua voz, descansando e esperando, Pai, o Teu tempo a prosseguir no caminho certo que o Senhor vai me guiar. Em nome de Jesus, Pai, nos guia durante toda essa semana que está se iniciando. Hoje, Pai, decisões que forem tomadas, queremos entregar a Ti. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua orientação antes de qualquer decisão, Pai. Entregamos e confiamos a Ti a nossa vida, a vida da nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, a nossa saúde. Toma, Pai, a nossa vida por completo durante toda essa semana, em nome de Jesus. E guia-nos, ó Pai, no caminho certo a seguir. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.